Boa noite. Bom, o desafio da vida está aqui na frente. Se alguém quiser testar, ter um desafio na vida, pode vir para cá que eu estou trocando de lugar. No observar a história, nós vamos descobrir que o homem, desde a época da caverna, ele já tinha seu desafio. No início, ele tinha as preocupações dele, muito medo. Porque se ele saísse da caverna, ele tinha os problemas lá fora que ele desconhecia. O maior problema da evolução do homem é exatamente o medo e o desconhecimento daquilo que ele não conhece. Toda vez que nós pensarmos que lá atrás existia predadores, que se eles saíssem para a caça, para se alimentar, eles poderiam ser o alimento daquela caça. Então, a evolução começou a pequenos passos, e isso ocorreu na história. Até hoje, nós já podemos observar que o homem já tem algumas mudanças. Mas existe uma analogia que, nos dias de hoje, a gente observa, e a todos vocês passaram por isso também, nessa vida. Quando crianças, você era deixado em creche, ou numa casa de alguém para cuidar de vocês, e aquilo era um terror. Vocês tinham medo, e se apavorava, chorava. E, de repente, a mãe saía, virava as costas, quando chegava lá na curva, daqui a pouco você já estava brincando com outras crianças. Eu vejo isso como analogia aos tempos da caverna, que o homem saía da caverna, até ele se realmente aprender que ele podia conviver junto com os predadores, tinha que tomar seus cuidados. Mas o conhecimento, a área que ele vivia, do jeito que ele conhecia ali, ele podia conviver mais pacificamente, podia sobreviver com mais facilidade. Aí, nos dias de hoje, não é muito diferente. O progresso é uma lei divina e a reencarnação também. Foi o que o Sr. Luiz leu ali na leitura, e mostra exatamente que nós estamos aqui para progredir. Progredir não só de uma forma do nosso conhecimento, mas principalmente na questão moral. Essa é uma grande dificuldade que eu tenho de me melhorar moralmente. Esse é o meu desafio quase que diariamente, para que eu possa ser melhor. Todos os dias eu peço a espiritualidade para que me dê condições de eu lutar contra as mazelas que eu tenho em mim, comigo. No livro dos Espíritos, capítulo 8, sobre a lei do progresso, Kardec pergunta: o homem traz em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto dos seus ensinamentos? A espiritualidade responde: o homem progride naturalmente usando suas próprias forças, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Assim, através do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados. Nós encontramos pessoas hoje que o simples fato de fazer uma coisa muito simples é um desafio. Talvez pela falta de conhecimento, talvez pela liberdade que elas tiveram. Muitas delas foram tolhidas dessa liberdade. E para dar aquele passo adiante, tem a dificuldade. Então, a convivência, desde a época dos homens da caverna até hoje, numa sociedade, salvou muito a nossa espécie. A sociedade, na verdade, na época das cavernas, era quando houve aquele aglomerado de pessoas que se uniram para se defender dos predadores. Hoje, nós temos uma convivência em sociedade e nós não conseguimos mais viver sozinhos. Dificilmente você vai pegar alguém, vai se isolar lá num canto e vai viver lá tranquilamente. Não. Vai sentir a falta do ser humano, do convívio com os demais. Então, essa convivência ela pode ser muito fácil para uma pessoa, mas para outra não. Você vai ver pessoas com dificuldade nessa situação. A próxima pergunta de Kardec, na 780, ele pergunta se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. A espiritualidade responde que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Mas nem sempre o segue imediatamente. Nós evoluímos muito de forma intelectual. Se pararem para analisar o histórico dos últimos 100 anos, aconteceu assim que nem um boom. Se parar para analisar também o fato, por exemplo, como André Luiz apresentava no nosso lar, os equipamentos que lá tinha em 1940,
na época que ele esteve, que apareceu o filme dele lá já apareciam computadores, existia forma de comunicação diferenciada, Airbus, enfim, toda uma tecnologia muito avançada. Lá atrás, nós estamos falando de 60, nós estamos falando de 80 anos atrás. Hoje, se nós pararmos para analisar no mundo invisível, seria bem mais evoluído, mas mais moralmente que intelectualmente. Porque, claro, o intelecto das pessoas vai crescer sempre, sim, mas moralmente. Como nós crescemos moralmente? Cada um de nós, da forma que caminho que nós tomamos, o que nós fizemos diariamente para nós evoluirmos. Na 780A, Kardec continua persistindo nas perguntas porque quer esclarecer de forma mais correta. Como o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? Se nós temos um progresso intelectual, desenvolvemos por aprendizado, por sociedade, por convivências e por diante, por necessidade da nossa evolução. Mas moralmente depende muito de nós indivíduo. A resposta da espiritualidade, pela compreensão do que é o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Quer dizer, se eu sei que eu estou fazendo algo errado, se eu sei que aquilo que eu estou contribuindo para alguma coisa seria o melhor a ser feito, eu posso estar evoluindo. Caso contrário, estaria estagnando meu crescimento espiritual. Meu progresso moral só vai se adiantar, ou só vai se melhorar, quando eu tiver a iniciativa de fazer algo sempre pensando no bem-estar de todos, no bem-estar, pelo menos, do próximo. Quando nós nos tornarmos muito egoístas e pensarmos só no nosso bem-estar, moralmente nós estamos estagnando. Não contente com isso ainda, tira-se a dúvida na 780b, então Kardec pergunta, então, como explicar que os povos mais esclarecidos sejam, muitas vezes, os mais pervertidos? A espiritualidade responde, o progresso completo é o objetivo dos povos e dos indivíduos, mas ele só alcança passo a passo. Assim, enquanto o senso moral não estiver plenamente desenvolvido, eles podem até mesmo utilizar a sua inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Nós podemos ser seres inteligentes, racionais, mas nós temos que usar a racionalidade para o nosso melhoramento no quesito moral. Nós podemos ter máquinas poderosas, nós podemos ter celulares avançados, nós podemos entender de tudo o que se imagina, mas nós não podemos deixar de colocar o nosso lado de contato direto, sem esquecer que nós temos pessoas que vivem ao nosso lado, sem esquecer que a comunicação pode ser feita de forma diferente, apenas não como um celular, ou com e-mail, com outras coisas, com WhatsApp, ou com todos os meios que existem hoje para nós fazermos. Tem uma passagem onde que um espírita fala sobre o quesito do uso indevido das tecnologias que nós temos hoje, que nós poderíamos utilizar ela para fins de nos melhorar, e na verdade nós usamos ela de mau jeito, de uma forma errada. Quantas pessoas que se aproximam na distância, mas quantos que estão próximos se distanciam por esses aparelhos? Nós nos damos a possibilidade de usar os equipamentos que nos fazem melhor cada dia, que poderíamos fazer, nós utilizamos de forma errada. Nós passamos muito tempo com esse equipamento e não suprimos essa iniciativa de mudar as coisas, de fazer a diferença, de crescer, tanto intelectualmente quanto moralmente. E nós temos material abundante em tudo quanto é lugar. É só saber pesquisar a coisa certa. Mas nós utilizamos sempre, às vezes, coisas para o nosso mal, não para o nosso bem. Importante que o ponto de partida é o conhecimento das leis que regem a vida. Se nós conhecemos as leis
que vai nos ajudar, que vai fazer de nós melhores no dia de amanhã, vocês não podem se desculpar. Olha, eu não sabia. Quando desencarnarem, não vão me dizer lá, chegar lá do outro lado e vão dizer, ó, eu não sabia, eu nunca ouvi isso. Porque sempre tem alguém puxando a nossa orelha, em todos os lugares que nós vamos. Sempre você vai entrar em alguma conversa com algum palestrante, com algum expositor de ideias, esse puxão de orelha. O que vocês aprenderem hoje aqui, com certeza vocês vão levar junto amanhã lá. E o que vocês deixarem de aprender aqui, vocês vão se arrepender amanhã lá. Porque é necessário, para nós evoluirmos, nós possamos fazer esse caminho do lado intelectual para nos aprimorar no lado moral. Eu sei que tem muita gente que tem uma preguiça. É um desafio acordar de manhã. É um desafio ler um livro. É um desafio fazer alguma coisa. É um desafio fazer o bem por alguém, por alguma coisa. Mas toda a dinâmica da vida ela é feita por desafio. Nenhum ser vivo permanece parado sem realmente se movimentar em alguma coisa. O tempo, ele se torna perdido para aqueles que olham para os obstáculos e apenas ignoram. Não, eu vou tirar um cochilo, vou deixar isso ali porque um dia desse eu resolvo. Não protelem aquilo que vocês possam fazer. Não. Existe sempre a necessidade de, às vezes, nós encararmos alguma coisa como um desafio para ver as nossas possibilidades que nós temos. Tem uma coisa que nós temos que entender. Eu, Agostinho, não posso dizer, seu Luiz, eu vou ensinar o senhor a ser melhor, se ele não quer. Eu não posso terceirizar o que eu quero fazer na minha vida. Eu tenho que fazer. A iniciativa tem que ser minha. Se eu promover a minha evolução, é por iniciativa minha. Há um todo que estão junto conosco que pode nos ajudar. A família, os amigos, uma casa espírita, uma igreja, em qualquer lugar que vocês forem, vocês vão poder aprender que alguém sempre vai poder ajudar vocês. Ninguém está ali para divulgar coisas ruins. Nós que damos ouvido às coisas ruins, porque a propaganda do mal ela é sempre mais forte. Ninguém vê alguém distribuindo sopa num jornal nacional, ou no Fantástico, ou qualquer outra rede que vocês possam ver numa televisão. Não. Vocês vão ver, fulano matou fulano, ciclano, e por diante. Essas coisas acontecem todos os dias, e se nós deixarmos nos impregnar com isso, nós vamos deixar de ser seres melhores, inclusive. Confesso para vocês que há muito tempo eu não assisto um jornal. Não por isso que eu deixo de ler as mídias sociais ou uma internet para saber, para me atualizar. Não. Eu busco sempre as informações. Mas eu escolho a informação que eu quero ler e que eu quero ter comigo. É necessário. Falando nada, como eu não posso terceirizar nada, também não posso conquistar nada através dos outros. Até antes, que nós estávamos conversando aqui, acho que estava eu e o seu Luiz e mais alguém, a gente falava sobre a questão de quando nós éramos pequenos, quando eu era pequeno, 15 anos, eu descobri que podia sair de casa e cuidar da vida. Achei que era fácil, mas foi meu primeiro desafio. Olhando para trás hoje, muitas coisas talvez eu teria que pensar 2 vezes se eu fosse fazer novamente. Pela minha coragem, pela minha astúcia que eu tive na época. Talvez hoje eu pensaria 2 vezes. A gente era tratado diferente, nós tínhamos uma dificuldade na vida. Alimentação, tinha que trabalhar, enfim. Não era idade de criança trabalhar, mas a gente trabalhava e aí por diante. A gente sempre lutou para chegar em algum lugar um dia na vida, para dar esse conforto que nós não tivemos para os nossos filhos. E assim nós procedemos. Lutamos muito para hoje dizer, não, meu filho não vai passar por isso que eu passei. Eu diria que talvez seja uma atitude que nós temos como pais que deveria ser revista. Às vezes a dificuldade que nós temos, um filho, que teria que passar, é necessário para o aprendizado dele.
São os desafios que levam todo ser humano a dar um passo como melhor. Nós não vamos ter um presidente desse país, nós não vamos ter um prefeito dessa cidade, nós não vamos ter ninguém que está sendo carregado no colo o tempo todo. Porque alguém colocou ele lá em cima, não quer dizer que ele seja bom. Nós escolhemos, nós temos maus escolhas, por sinal. Mas faz parte. É um trajeto que nós temos que correr, que temos que buscar para poder evoluir. Esses são os desafios que nós temos todos os dias. O trabalho do desafio de fazer as coisas acontecerem é um trabalho individual e intransferível. Já falava disso antes. Não posso fazer nada por ninguém para se ajudar. Cada um tem que querer. Eu quero, logo eu posso fazer isso. Eu tenho que ter a iniciativa. E isso é uma coisa que às vezes nós deixamos. Em uma outra oportunidade que eu tive aqui, acho que algumas pessoas quiseram até correr comigo, porque eu puxei a orelha das pessoas por não gostar de ler. A leitura, ela sempre nos enriquece, sempre nos dá abertura para nós termos facilidade de encarar novos desafios. É na leitura que a gente se sustenta. É a conversa que nós temos com nós mesmos quando nós estamos debruçados sobre um livro e ele nos coloca situações que nós precisamos passar ou que nós devemos aprender. Agora, cada um de nós tem um desafio diferente. Se a vida é feita de desafios diários, então nós podemos imaginar o seguinte. Todos nós aqui, em algum momento, talvez já passamos por isso, talvez um dia vamos passar e nós vamos entender isso. Mas pense vocês, na minha vida até então eu devo ter tido uns 5, 6, até 10 acidentes. Lá em cima eles não quiseram que eu voltasse tão cedo para lá, então não fui. Mas eu poderia ter ficado paraplégico, por exemplo. Num dos acidentes que eu tive, encapotei, e naquele momento achei, não, dessa vez eu vou. Mas não foi. Então, assim, eu pergunto o seguinte, se você ficasse paraplégico ou você ficasse acamado com um problema de tratamento, quebrasse uma perna, enfim, você teria uma mudança radical na tua vida. Como é que você, deitado numa cama, você teria que ter uma cadeira de roda, você está na cama, você precisa se colocar na cadeira de roda. É um desafio, não é? É um esforço que você tem que fazer para superar algo que você não passou até então. Você tem que trocar de roupa. Se você não tiver ajuda de alguém, como é que você vai fazer para trocar roupa? Você tem que tomar banho, você tem que ir ao banheiro, você tem que... Todas as suas necessidades, você vai ficar dependente de um outro. São situações que nós só vamos entender se um dia nós pararmos estar nesse lugar. Ainda, aquele que sofreu um acidente, ele tem que ter um método de reabilitação. O desafio diário dele é começar, ir numa máquina para se reabilitar, dar o primeiro passo, dar o segundo passo, sentir que o corpo está começando a obedecer novamente. Ainda, hoje nós enxergamos, mas se nós ficássemos cegos. Vocês já tiveram a oportunidade de ver um cego andando na rua, tateando as coisas para ver onde que ele vai? Muitos destes, eles já sabem as ruas que eles estão, mas imagina que um cego entre num trem, um ônibus, um avião, e sai para algum lugar desconhecido. Se ele está numa cidade, vamos pegar São João Batista, conhece as ruas de São João Batista, mapeou mentalmente, ele sabe. Agora vai para algum lugar que ele nunca foi. Ele tem que ter alguém para andar ao lado dele, para ser o guia dele. Nós não conseguimos ver isso. Nós não conseguimos entender que pessoas com essas dificuldades, o desafio diário dela é muito maior do que nós. Quando que elas têm que desenvolver nova forma de viver, de aprender e se desenvolver. Quando elas saírem dessas situações, elas vão estar pessoas modificadas por força e não por vontade própria. Não porque elas foram convidadas a fazer um teste nisso. Não. Porque elas sofreram um acidente, porque elas nasceram com o problema de ser cego. Vamos pegar uma outra situação.
A gente vê isso ainda. Uma pessoa mais de idade, costuma assim, uma pessoa mais de idade que não sabe ler ou escrever. Já pararam para ver a dificuldade que ela tem? Se ela está em algum lugar, ela não sabe o que tem aquele cartaz lá, o que é aquilo. Eu quero pegar um ônibus, eu não sei que ônibus que eu pego, não sei ler. Eu quero escrever meu nome. Hoje em dia já existe até assinatura digital, mas um tempo não. Um tempo nós tínhamos que rabiscar e aquilo era um rabisco. Desafios que a vida nos mostra todos os dias, que as pessoas que passam por essa dificuldade, nós observamos, para nós é insignificante. Porque nós temos conhecimento, nós temos possibilidade, nós temos oportunidade de aprender, de nos desenvolver, de ser melhor, de evoluir. E toda vez que eu digo que eu tenho dificuldade de vir num palco para falar alguma coisa, eu venho tremendo aqui em cima. Não importa quantas pessoas estejam aqui na minha frente. Todas as vezes é um desafio, mas todas as vezes eu tenho que fazer. Então, um dia eu vou aprender. Cada qual das pessoas que tem um desafio na vida tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade, elas não podem simplesmente ignorar esse desafio. Vai chegar um momento que você vai ser chamado na vida para isso. Se você não fizer, buscar a tua evolução por si só, por se melhorar, por poder ensinar alguém, porque nós somos responsáveis por aqueles pequenos que vêm na fila para ensinar eles. Nós somos, se eles vão ser pessoas melhores, eles também vão ser porque nós nos demos exemplo, nós ensinamos, nós puxamos a orelha, nós fizemos o que deveríamos fazer. Essas oportunidades, muitas vezes, nós não tivemos, porque, às vezes, quando a minha mãe fala para mim, eu gostaria de ter colaborado melhor, eu queria ter ensinado melhor, mas na época não podia. Mãe, a mãe fez muito. Pela quantia de filhos, pela quantia de irmãos que eu tenho, a mãe já fez muito. Mas isso não me isenta, nos dias de hoje, eu não querer educar ou não querer ajudar aquelas pessoas que eu posso. Por sinal, muito se aprende com as pessoas como a minha mãe. Então, eu tenho ela como exemplo na minha vida para muitas coisas. Agora, para muitas pessoas, o simples fato de ter uma profissão, pintor, dançarino, qualquer que seja ela, às vezes elas vão porque é um desafio. Uma época, um tempo atrás, eu comecei um desafio meu. Pensei em ser advogado. Comecei a fazer a faculdade. Provei que eu não queria ser advogado. No meio, cortei, desisti. Foi um fracasso meu? Não. Teria, talvez, se eu tivesse terminado o curso e concluído de que ele não teria me ajudado o que eu esperava. Mas hoje, de certas formas, algumas vezes eu me arrependo de não ter terminado. Mas é só como exemplo. Para vencer um desafio, nós temos que ter disciplina. Nós temos que buscar esses pontos. Eu sempre digo o seguinte, se você quer alguma coisa, você tem que anotar em algum lugar para você não esquecer que aquilo tem que ser feito. O que eu quero, o que eu fazer, e o que eu não quero fazer na minha vida. Quando você tiver isso num quadro, na frente do teu espelho, no teu quarto, num local que você se vê de vez em quando, o que eu quero melhorar na minha vida? O que eu quero esse ano para mim? O que eu vou fazer de melhor? Eu vou plantar uma árvore? Não vou plantar? Não vou cortar. Nós começarmos a olhar por esse ponto, nós estamos pensando que nós podemos evoluir. Porque toda vez que nós pensamos em fazer algo melhor, nós estamos evoluindo. Nós temos que ser otimistas num mundo onde nós temos notícias ruins todos os dias, temos que ser otimistas. Nós temos que, mesmo com uma política ruim, mesmo com as coisas que não vão como nós queríamos que elas fossem, nós temos que ser otimistas, nós temos que lutar, nós temos que desafiar-nos todos os dias para nos posicionar como estamos ou melhorar. Nós não podemos pensar e desanimar. Porque a vida já é difícil. Se nós continuarmos pensando que as coisas vão ser difíceis, vão ser pior ainda. Então pense mais positivo. Nós temos... eu sempre passo por alguns hermanos, como eu chamo eles, pessoas vindo do outro lado do mundo.
Chega aqui, eles não têm emprego, eles têm dificuldade da língua. Às vezes são engenheiros, são advogados, são profissionais que estão trabalhando de gari. Aqui em São João, não sei, mas Blumenau existe bastante. Em Florianópolis, estava outro dia, estava olhando, tem muitos. Eles têm um desafio maior que a gente. Nós temos um país bom de viver. Nós temos um país difícil porque nós não lutamos, talvez, por aquilo que nós realmente queremos buscar. Mas essas pessoas que vêm de fora, elas sempre têm emprego, elas sempre conseguem emprego. E muitos de nós estamos desempregados e não conseguimos emprego. Nós queremos emprego, nós queremos trabalhar. Nós temos que buscar alguma coisa para ser melhor, e para isso nós temos que investir em nós para podermos nos melhorar. Estudar mais, ler mais, fazer cursos. Tem curso gratuito em todos os lugares. Se alguém precisar de ajuda, peça aqui na casa que eu com certeza vou remeter a vocês a um site de cursos gratuito. Todos os desafios que nós temos na nossa vida, nós temos resposta para eles. Muito mais resposta do que perguntas. Para você ter uma ideia de lutar por desafios e não desistir, Thomas Edison, que foi o responsável pela luz, pela energia elétrica, ele teve mais de 700 tentativas para chegar a um resultado. E quantas pessoas esnobaram ele? Nem por isso ele desistiu. Ele chegou. O resultado dele, ele teve mais de 1000 patentes registradas em nome dele. Um recorde. Nós temos que entender que problemas são um desafio. Dificuldades são um teste de promoção espiritual. Eu adorei essa frase. Botei em negrito, grifei e fiz tudo. Porque nós podemos passar por dificuldade, e essa dificuldade, ela nos ensina. Tu não sai de uma dificuldade sem tu olhar para trás. Eu, quando olho para trás, que passei por coisas difíceis, é uma escola para mim. Me ensina a ser mais humilde, me ensina a eu ficar no meu devido lugar, às vezes não fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Me ensina que eu já tive em situações difíceis e que eu posso lutar, isso me superar na dificuldade que eu tenho hoje, como todo mundo tem. Insucesso é uma ocorrência perfeitamente comum. Quantas pessoas que tentam alguma coisa e não conseguem sucesso na vida? O que nós fomos ali atrás, em outra vida? Nós estamos hoje aqui, nós não devemos ficar nos perguntando por que isso acontece só comigo. Por que isso é só comigo? Mais ninguém. Tem tanta gente que não faz nada e ganha tudo. Em outra vida, o que eu ganhei? O que eu fiz disso? O que essa pessoa que está ganhando tudo hoje está fazendo? Mas o que eu posso fazer para amanhã? O que eu plantar hoje, eu colho amanhã. O que eu plantei ontem, eu estou colhendo hoje. É a lei. Nós temos esse conhecimento. Sempre nós temos que nos sentirmos motivados a nos melhorar, a buscar resposta para aquilo que nós temos. O desafio nos impulsiona a superar as dificuldades. Toda vez que você passar por algum teste, eu já fui corredor de maratona e descobri com um pouco de dor de que a falta de treinamento me fazia ser um competidor inapropriado. Eu chegava no resultado final, mas nunca chegava na pontuação como eu queria. E muita gente aprende com a dor, só com a dor. Porque quando a gente é convidado por amor para fazer alguma coisa, para se modificar, para se melhorar, nós não deixamos, nós não se mudamos. Hoje nós temos um problema de competição quando nós temos desafio. Nós queremos competir, nós não queremos cooperar. Hoje eu penso mais que eu posso ajudar, cooperar com demais pessoas do que eu sair desafiando as pessoas. Porque o desafio, na verdade, ele é uma falta às vezes, de maturidade, no sentido de querer ser egoísta, de querer algo só para mim. E quando eu tenho esse desafio, que é um conjunto, quando nós estamos aqui em grupo, nós estamos trabalhando com uma finalidade de melhoramento em grupo, uma casa espírita, estamos numa escola, nós estamos em qualquer lugar, nós estamos fazendo alguma coisa social em grupo para ajudar os demais. Nós estamos ajudando a nós estamos ajudando todo mundo. A vida é cheia de desafio. Alguns nós vamos vencer, outros nós não vamos vencer. Mas a vida também, ela não é esse negócio só de ganhar e perder. Nós temos que perder na vida para ganhar. Isso, alguns anos atrás,
o JF, o Zé Araújo, falava de uma forma e eu nunca entendi o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Porque quando a gente perde alguma coisa que realmente a gente tem, que a gente não gostaria de perder, a gente ganha, a gente aprende com isso. A gente não perde duas vezes. Se perder duas vezes, é porque nós não estamos preparados ainda, nós temos que nos melhorar ainda para não perder. O importante é que a vida é o que a gente faz dela. O que cada um, de cada dia, se melhora. O que cada um pode contribuir para o outro. Eu espero que todas as pessoas entendam, como eu estou tentando entender, que a minha evolução não depende dos outros que estão me observando se eu estou melhorando ou não. Eu espero que isso eu consiga sentir, que eu consiga compreender, que eu consiga sentir isso de uma forma que depois passe para os outros. Dentro da tua família, dentro da tua sociedade, com teus amigos, porque alguém olhe para você e diga, não sei o que aconteceu contigo, mas você mudou. Claro que eu espero que não por ruim, né? Ficar mais ruim que a gente é, não é legal. Então, essa observação, ela é bem-vinda, porque é uma forma de alguém dizer o seguinte, aquilo que você está trabalhando está dando resultado. E se não deu resultado para alguém, mas para você, você se sente melhor com você, com aquilo que está fazendo, é um grande passo. Nós só vamos evoluir se nós acreditarmos em nós. Acredite nas suas habilidades. Acredite quando você se conhece, que você pode fazer melhor. Conquistar o objetivo é parte do nosso trabalho, é parte da nossa caminhada espiritual. Uma coisa que você tem que entender, e que nos custa muito entender. Só uma coisa pode nos parar mediante aquilo que nós estamos buscando. Nós. Mais ninguém. Então, acredite em cada um, acredite em vocês. Obrigado.